Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nos diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? Sente, queridos, louvado seja Deus. Como foi dito aqui na palavra oficial, é somente orando, né? Louvado seja Deus, que as potestades e os principados e tudo aquilo que nos impede de falar com Deus, é orando que nós conseguimos repreender. É orando que nós nos conectamos com Deus, como Deus usou aqui a vida do pastor no início do culto. O louvor nós adoramos a Deus, mas é orando que a gente se conecta a Ele. E nessa noite não é diferente o que Deus vai trazer para nós. Porque o tema desta pregação é o poder do propósito e da oração na vida cristã. O poder do propósito e da oração na vida do cristão. Nós precisamos entender que quando nós vemos essa passagem, nós vemos um período onde estavam perseguindo os cristãos. E o engraçado é que tudo ao redor estava gostando muito daquele cenário. Nós estamos diante de um cenário aí fora, aonde, na maioria das vezes, se você for se intitular cristão para alguém, sempre alguém vem ou com uma piada de mau gosto, ou tira você de alguma forma, ou fala de repente dos usos e dos costumes, fala dos dízimos, fala das ofertas, fala de pastor, fala de igreja, fala de um monte de coisas. Então nós somos rodeados de, não como aconteceu tanto com Tiago como com Pedro, mas também nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, aonde sempre nós estamos sendo de uma certa forma maltratados por alguém, maltratados nas redes sociais, somos zombados nas redes sociais. Existem inúmeras coisas. Às vezes somos zombados até mesmo dentro de casa, pelo estilo de vida da qual nós vivemos, e não é todo mundo que vai respeitar o estilo de vida. Tem também a outra parte que nós vemos no mundo aí, louvado seja Deus, algumas pessoas querendo tanto ser social que acaba deixando de uma certa maneira de ser cristão, só para agradar às vezes alguém que está ao seu lado. Quantos iniciam de repente uma faculdade ou um trabalho de uma forma, passa-se os anos e não está mais daquela forma como entrou. Por quê? Porque lá fora estão sendo influenciados para que não haja uma certa rejeição. As pessoas estão deixando de lado o que é o propósito e o que é a oração. É muito mais fácil. Quando nós estamos diante de um propósito, eu já ouvi de pessoas, até mesmo que se rotulam crentes, a situação piorar no ambiente e falar assim: tá vendo? É porque vocês começaram a orar. Porque vocês começaram a orar, então as coisas começam a piorar. E muita gente, quando começa a orar, para de orar por medo das represálias. Só que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o poder do propósito e da oração ainda continua armas essenciais na
na vida do cristão. Nós podemos ver na Bíblia vários homens e mulheres de Deus que faziam propósitos de oração, que faziam propósitos de jejum e conquistavam grandes coisas. Olhe para esse irmão que está do seu lado, se você quiser, e diga para ele assim: quer conquistar grandes coisas? Volta para o propósito e para a oração. Nós queremos muitas coisas, mas estamos deixando de fazer as coisas que são primor na vida. As coisas estão se modernizando, irmãos. Sim, usamos as redes sociais para divulgar a igreja. Muitas pessoas adentraram essas portas talvez por ter visto alguma coisa no Facebook, ou por ver nas redes sociais um lembrete, um folder. Rede social é muito bom? É. Mas rede social não traz propósito de oração para ser respondido por Deus. Rede social não quebra cadeias e não repreende demônio. O que ainda continua valendo é o jejum e a oração. O que faz milagre ainda é a oração e o jejum. Não mudou, irmãos. As pessoas podem mudar muitas coisas. Mudar a estética de uma igreja, mudar a liturgia de um culto, mudar talvez as vestimentas, aí fica a critério de cada um. Mas uma coisa não muda: castas de demônios só saem com oração e jejum. E aqui eles estavam vivendo uma época de serem maltratados. E talvez a vida tenha te maltratado um pouco. Talvez a sua situação, porque quando nós falamos de prisão, nós falamos de cativeiro, nós falamos de algo recluso, nós falamos de uma certa forma de um ambiente onde não há uma saída voluntária, concorda? Alguém que está numa prisão, que está trancafiado numa prisão, ele só vai poder sair com uma ordem de algum advogado, de algum juiz, que vai poder soltar. Ele sabe que ele está ali dentro, que um dia ele pode ser solto, mas ele sabe que ele está trancado. Então, quando nós vemos uma passagem que envolve isso, o que o Espírito Santo de Deus nos falou? Que existem pessoas que estão trancadas em determinadas áreas da vida. Mas escute uma coisa e levante a tua mão agora. Com o poder da oração e do propósito, Deus vai tirar você de qualquer prisão que esteja cometido sobre a tua vida. Hoje é noite de libertação. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar esse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra, que te salvou, que te lavou, que te remiu e te trouxe aqui nesta noite para dizer: tem jeito sim. Adentramos às vezes as igrejas totalmente maltratados pela vida, maltratados por situações, maltratados por pessoas, pela escassez. Mas em tudo, amados, a receita continua sendo a mesma. Independente do que você esteja passando, Deus continua ouvindo oração e recebendo propósito. E quando nós vemos aqui, e o que Deus, uma das coisas que Deus me deu quando eu estava estudando essa palavra, é que nós não estamos entendendo talvez o nosso presente. O presente em que você está vivendo, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é que talvez você não esteja entendendo. Só que Ele também não quer que você entenda. Porque para você receber o futuro de Deus para a tua vida, você precisa glorificar no presente. É porque assim, a gente primeiro precisa ver para quê? Ele está falando, não, primeiro você crê para depois eu te mostrar. O esquema continua sendo o mesmo, é oração, propósito e jejum. É fé, irmão. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu não vejo. E o Senhor está falando, me glorifica antes de ver, porque na hora certa, no momento certo, porque eu estou no controle de tudo, eu mostro para você. Quando é que a gente começa a orar, irmão? A gente começa a questionar.
A gente começa a falar para Deus: e aí, Senhor? A gente começa bem, irmão, né? Senhor, eu te louvo, te agradeço, mas e aí, o Senhor não vai me mostrar o que está acontecendo? Só uma visãozinha, um sonho sequer, Senhor. E o Senhor está falando: não mostro nada até você não continuar me adorando. Não falo nada, só me adora, porque eu estou no controle de tudo. Ele está falando: acalma o teu coração. E o engraçado, irmão, é que Jesus, em qualquer lugar que ele passava, nós podemos ver as passagens de Jesus, em todos os momentos, ele tinha um propósito, e ele tinha oração em todo o percurso que ele andava. Em todo lugar que ele ia, ele se reunia com os irmãos, ele curava pessoas. Nós podemos intitular as curas e os milagres como propósito, mas ele sempre tirava um período de oração. Nós não vemos um Jesus que só falava assim: olha, né, faça isso, faça aquilo. Não, nós vemos um Jesus que ele orava, que ele fazia propósito, que ele ensinava e que ele curava. Então, se ele podia, ele está dizendo: você também pode. Se ele orava, ele está dizendo: você também consegue. Eu não morri à toa, eu não morri por qualquer um, eu morri por você. E eu sei do teu potencial. E o Senhor está falando: se levanta nessa noite, não importa o que esteja acontecendo lá fora, eu estou no controle de tudo. Mas só continua orando e fazendo propósito. Mas, Senhor, são tantos, não importa, continua fazendo propósito. Continua orando, continua buscando. No versículo de número 1, quando fala que naquele tempo Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns, nós podemos entender, irmãos, e não adianta a gente, né, enfeitar o pavão, porque não existe isso. Todos os dias nós vamos dar de cara com o inimigo, não tem jeito. O Senhor, ele pode nos dar um alívio, um refrigério, mas nós sabemos que ele está ali bramando e rugindo e tentando pegar quem ele puder. Isso é fato. E o Senhor também não está nos isentando disso e dizendo assim: olha, vai tranquilo que nada vai acontecer. Não, vai vigilante, vai orando, vai fazendo propósito, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir, mas ele está aqui, o Senhor está aqui para te dar vida e vida com abundância. O problema é que nós olhamos para dificuldades e achamos que a dificuldade é maior do que o nosso Deus, e ele está falando: maior é o que está com você do que o que está contra, maior é a oração do que o inimigo. O Senhor está na frente de tudo, ele está dizendo: eu posso vencer essa batalha por você, eu posso. Mas nós precisamos acreditar no capitão da guerra, no Senhor dos senhores. Não adianta nós irmos para a guerra dizendo: será somos abatidos, será somos destruídos. Mas quando nós colocamos o general de guerra na frente, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai na frente, não importa o que esteja acontecendo. Mas pode acontecer coisas ruins? Pode. No versículo 2, Tiago morreu. Pode acontecer coisas ruins que eu não vou gostar, que eu vou chorar amargamente, porque aqui morte não significa só uma morte física. Pode ser uma situação muito ruim, onde você sangra por dentro, quando algo acontece, quando alguma coisa é destruída, quando você se entristece com alguma coisa. Então nós não estamos isentos de estarmos num cenário onde Deus nos protege e ao nosso redor alguém ser abatido, ao acontecer alguma coisa. O problema é que quando acontece esse tipo de coisa, nós só nos voltamos para as coisas ruins. E o Senhor está falando: acalma o teu coração e começa a enxergar aquilo que eu ainda vou fazer por você. Nós ficamos focados em traumas, em dificuldades, irmãos. Tem gente que tem que parar de ver essas autoajuda, que está bilolando sua cabeça. Às vezes nós criamos tantas situações no mundo para tirar toda a credibilidade daquele que é, daquele que foi e sempre será o nosso Salvador. Ele é a nossa ajuda.
Ele é o nosso sustento, é Ele que manda tudo para você, é Ele que te deu o fôlego de vida. As coisas aqui na terra podem te mostrar alguma coisa, mas somente Ele te leva para o céu. Então a nossa confiança em Deus tem que estar acima de tudo. E às vezes nós colocamos alguém, até mesmo pessoas que nem professam a mesma fé, são mais idolatrados do que Deus. Damos mais credibilidade para alguém que fala lá fora, que não professa a fé de Deus, do que para a palavra de Deus. E o Senhor está falando nesta noite: a que Deus você vai servir? Ao Deus dos homens que está lá fora? Sabe o que acontece, irmãos? Quando a situação começa a apertar para a gente, parece que tudo que envolve Deus fica ruim. E lá fora parece que os elogios começam a vir. A gente dá mais vazão às vezes para um elogio falso lá fora, do que propriamente colocar a boca no pó e ver que às vezes está no vale, mas está com Jesus. Está no vale, mas Jesus está no barco. Está no vale, mas as coisas vão melhorar. Nós não damos ouvido para Belial. O Senhor está falando, não é para dar ouvido para Belial, é para honrar o meu nome, é para glorificar o meu nome. Você não está vendo nada agora, mas o teu futuro pertence a mim, diz o Senhor. O futuro, quem pode te dar alguma coisa sou eu. O inimigo quer te dar o presente, mas eu quero te dar uma vida eterna. Nos voltamos para 5 minutos de alegria, porque com Deus há exigências. Não dá para andar com Deus de qualquer jeito. Então a gente prefere se rotular ao que o mundo está dizendo, não, né? Só para ter uma folga. O Senhor falou: quem disse que eu tenho que te dar alguma folga? Quem disse que tem que ser do seu jeito? Quem disse que você tem que cultuar como você quer? O Senhor está falando para nós nesta noite: nem tudo será flores, mas eu no barco eu garanto a sua vida. Não queira estar num barco aonde Jesus não está. Rabacalabadarabaxai. O Senhor tem zelo pela igreja. O Senhor tem zelo por Pedro. Aconteceu tudo isso. Tiago foi morto. Imagine a situação de Pedro. Você vê algo sair das suas mãos. Eu estou colocando aqui, talvez algumas pessoas podem ter perdido alguém muito próximo, mas o que eu estou dizendo é que quando a morte paira do nosso lado, é como se algo fosse tirado de nós. E isso dói. Quando algo é tirado de nós, quando alguma coisa acontece, quando aquilo que eu estava fazendo, é a mesma coisa quando você está fazendo alguma coisa e de repente isso é tirado de nós, às vezes nós ficamos perdidos. Mas o Senhor está falando: eu estou no controle de tudo, até mesmo daquilo que você acha ruim. Eu estou no controle de tudo. Eu coloco, eu tiro, eu mudo de lugar, eu crio situação, eu abro porta, eu fecho porta. Eu sou Deus nessa noite, diz o Senhor para você. No versículo de número 2, ele mata a espada Tiago. Situação ruim. Então primeiro você vê, foram maltratados, alguns foram totalmente mortos, mas era, irmãos, no versículo de número 3, engraçado, estava acontecendo tudo isso, mas era a festa dos pães asmos. Eles aproveitavam uma festa para zombar dos cristãos. Nós sabemos que a festa dos dias dos pães asmos era uma festa judaica, onde eles comemoravam com pães. Pão significa comunhão. Escute,
o diabo vai fazer de tudo para numa grande festa fazer você perder totalmente a comunhão. As coisas não acontecem simplesmente, escute, eles estavam maltratando, eles estavam matando em uma festa, aonde teriam que comemorar com pão. Escute, nós temos que valorizar o momento com o Senhor. Todas as vezes que nós entramos por essas portas, escute, você está numa festa, aonde a comunhão, o partir do pão está no ambiente. Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas muitos usam da festa para maltratar, muitos usam da festa para matar sonhos. E o Senhor está falando, o inimigo veio para matar, roubar e destruir no meio da igreja, no meio dos povos de Deus. O Senhor está falando, não se contamine. E o que é não se contaminar? Amanhã é segunda-feira, irmão. Hoje você está aqui, amanhã você está onde? Hoje você está aqui glorificando, amanhã você glorifica quem? Quem é você no serviço? Quem é você na escola? No meio de uma festa judaica, no meio onde nós tínhamos que compartilhar comunhão, nós estamos compartilhando morte. Nós estamos compartilhando brigas. Nós estamos compartilhando desunião. E aonde nós vamos chegar, amados? O Senhor está falando nesta noite. Aonde está a credibilidade que eu tenho com a igreja? Sabe, muitas das vezes como Jesus aparenta ser um cartão de crédito sem limite. Sem limite para poder passar amor em você. Sem limite para poder passar comunhão em você. Todas as vezes que tenta passar o cartão, dá recusado. Ele falou, quando é que você vai pagar a fatura? Quando é que você vai pagar a fatura do teu cartão celestial comigo? Para eu poder derramar sobre você virtude. Para que o limite que está dentro de mim, o fogo do Espírito Santo, seja derramado sobre a tua vida. Quando é que você vai se voltar para a minha presença? Propósito e oração, irmão. Ele está falando que você tem que fazer dentro de uma prisão. Vamos imaginar a vida de Pedro. Todos nós sabemos que Pedro, ele teve algumas particularidades que outros não tiveram. Assim somos nós. Você tem algumas particularidades com Jesus que ninguém nessa terra teve. Somente as suas intimidades com Deus. Se você contar para alguém, talvez ninguém acredite no que você passou. Fenômenos sobrenaturais que você possa ter recebido de Deus, só você e Deus dentro de um quarto, num monte, num momento de oração, não sei. Alguma coisa você teve com Deus, mas em um determinado momento isso acabou. E o Senhor está falando, nesse contexto dessa passagem, eu não quero que você seja Tiago, porque eu ainda tenho muito caminho para você. Eu quero que você seja Pedro, que ainda que esteja em alguma dificuldade, continua me adorando, e no momento pode até passar muita tribulação, mas passa a tribulação tranquilo. E o Senhor quer derramar sobre a tua vida e sobre a minha vida hoje essa tranquilidade. Mas é necessário pagar algumas tarifas, irmãos. E o Senhor não está falando nada de terra. Quando é que você vai pagar o preço da oração? Quando é que você vai fazer propósitos de intimidade comigo? Quando é que nós vamos começar a nos conectar novamente? Porque o sobrenatural eu quero fazer.
No versículo de número 4, mostra que Pedro estava com vários soldados em volta. Irmão, ele colocou um monte de soldado para guardar uma. Sabe por quê? Porque o exército do inimigo, ele visa quantidade. O exército de Deus é qualidade. Então às vezes você está aí achando que Deus tem que fazer um monte de coisa para você sair de uma situação. Ele falou: só basta a minha presença. Só basta a minha presença. Pode o inimigo se levantar, pode sim. Quando o inimigo se levanta, o meu povo faz diferente. Só que você não entende. Quando o inimigo se levanta, sabe o que acontece? Você se levanta junto. Você se impõe junto. Quando a tribulação acontece, ao invés de você fazer o que Deus manda, você se levanta. E o Senhor está falando: quando o inimigo se levanta, o meu povo tem que se ajoelhar. E o problema é que você está perdendo a guerra, porque ao invés de você se ajoelhar, você está se levantando. Ao invés de você ficar quieto, se ajoelhar e começar a orar, você dá uma de galho e começa a gritar e fala: por que, Senhor, eu não me firmo? Por que as coisas não acontecem? Por que eu não consigo fazer com que isso cesse? Porque o Senhor está falando: você está jogando errado, você não está fazendo certo. Enquanto o inimigo se levanta, você tem que estar de joelho. É de joelho que se vence, é na oração que se vence, é no propósito que se vence, é no jejum que se vence. Quer vencer no braço, vai perder. Não, mas fala um A e eu vou falar o abecedário todinho. Então você vai engolir esse abecedário todinho de novo, porque você vai falar e ninguém vai te ouvir. Você vai falar e vai perder a razão. E o Senhor está falando: quanto mais você fala, mais você perde a razão e mais você se enfraquece. O Senhor está falando: quando o inimigo se levanta, se ajoelha. Está perdendo a guerra por falar demais. Está perdendo a guerra por querer ficar frente a frente com o inimigo. Com o inimigo se vence no joelho. Sabe por quê? Porque quando você se coloca de joelho, o inimigo só enxerga a presença. Quando você se põe de joelhos, o inimigo só enxerga a presença. E quem que pode ficar de pé diante do Todo-Poderoso? É isso que o Senhor está falando nesta noite. Reage, crente. Saiba lutar. O problema é que a gente quer ficar na frente. Jesus querendo entrar, Jesus querendo guerrear e a gente lá. Sem oração e sem propósito, eu não venço batalha nenhuma. Pode, irmão, pode fazer lá, igual aparece nos negócios lá aqui, das redes sociais. Você quer limpar a sua casa? Tem 3 tipos de, fala isso, fala aquilo outro. Não, irmão, isso aí é muito bom como complemento. Como base, a base continua a mesma. A base continua a mesma. Quer expulsar demônio? A base continua a mesma. Quer ter unção? A base continua a mesma. É a base. E eu vou dizer, olha para o irmão que está do seu lado: se você quiser poder de Deus para curar, para libertar, vai orar. Calma, não glorifica não. E muito. Porque o que você está orando é pouco. Quem vai começar a orar aí, meu irmão? Cadê os valentes? Cadê os valentes que vai começar a orar? Cadê os valentes que vai começar a dobrar a oração? Cadê os valentes? O Senhor está falando: começa a orar que eu começo a fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. E o engraçado, irmão, que não importa onde você esteja, no versículo 5 diz: pois Pedro era guardado. Aleluia. Na prisão. Eu queria dizer que você ia para um resort, irmão. Queria, sério mesmo.
Eu queria falar assim, irmão, vai ver aqui hoje, coitados. Meu pai, nós vai tudo ficar na prisão. Mas nós vai ficar guardado. Mas que prisão é essa, irmã? Não importa o que o inimigo coloque ao nosso redor, no meio Jeová Jireh está. A prisão quem cria, meu querido, é o inimigo, mas dentro da prisão o Senhor guarda. Sabe o que ele está dizendo? Nessa prova não vai te matar, o que você está passando não vai te matar, não vai te derrubar. Pode o inimigo colocar uma prisão, pode colocar guarda, pode fazer o que for, pode colocar teu nome na boca do sapo, não interessa, teu nome está no livro da vida. Nós temos um Pai Celestial. Deu risada. Eu já venho com as minhas pérolas. Se eu tenho medo de nome na boca do sapo, você tem que ter medo do teu nome não estar no livro da vida, irmão. É um tal de acreditar mais em macumba do que em Deus. Que é isso, irmão? Os camaradas podem fazer o que quiser, deixa lá o povo fazer o que quiser. Ah, mas tem não sei o que, tem a pimenta, deixa lá, irmão, deixa o mercado inteiro com ele. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que não vai deixar nada te tocar. Quem ora sabe. A gente se amedronta, irmão. O diabo é muito visual, ele usa as coisas, porque assim, quando a gente está na prisão, às vezes Deus não mostra nada mesmo. É terrível, irmão. Parece que não vai ter solução. Parece que nós estamos diante do mar que não vai se abrir e Faraó atrás. Você não sabe o que você faz, você se desespera, mas Deus está falando, eu estou contigo. Eu sei, irmão, está desesperador. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu, o que a gente faz? Só me adora, só glorifica, só exalta. Ah, mas quando que você vai sair dessa? Não importa quando você vai sair, o que importa é que Jesus está com você. É isso que Ele está querendo colocar na nossa mente. Que não importa o que você esteja passando, Jesus está contigo. Quando, no versículo de número 6, quando Herodes estava para fazer o que ele tinha para fazer, Pedro estava dormindo, guardado na prisão. Mas o interessante é que ressalta bem a palavra que quando Herodes intentou dizer assim, agora nós vamos matar Pedro, o que acontece no versículo 7, irmão? Alguém pode ler para mim? Sobreveio o anjo do Senhor. Você está preocupado com quem então? Está preocupado com o que, irmão? Balança esse tic-tac aí, irmão. Herodes estava tentando, planejando já fazer alguma coisa com, mas sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Escute, tem resposta chegando sim. O Senhor está falando, está tudo arquitetado pelo inimigo. Ele já marcou a hora, ele já decretou tudo, mas ele está falando assim, eis que sobreveio naquela prisão o anjo do Senhor. Então Deus está falando, tem socorro de Deus para a tua vida nessa noite. Você não entrou aqui em vão. O Senhor está falando, tem socorro da minha parte. Ele entra, irmão. Fica tranquilo. Quando o inimigo se levanta e nós dobramos os joelhos, alguma coisa acontece. E sobreveio esse anjo, caíram-se as cadeias, mas uma coisa que eu achei interessante, põe seu olho no versículo 8. Disse o anjo, olha só, presta atenção, veio o anjo, está numa situação difícil, veio o anjo, primeiro apareceu a luz. Só que o anjo falou algo para Pedro. Ele disse assim: cinge-te e ata as tuas alparcas, ou seja, coloca o sapato. E ele o fez. E disse mais: lança as costas a tua capa e ele deu duas ordenanças para Pedro. Coisas que às vezes nós não nos atentamos quando Deus traz escape. Sabe o que acontece nos escapes, irmão? A gente relaxa.
tá passando uma dureza. Aí do nada vem 100 conto na tua mão. Em vez de você pagar a conta de luz, você vai comprar uma pizza porque você fica muito feliz. Meu Deus, olha aí. Quem nunca fez isso, que venha me atirar pedra. Só me avisa para eu me... E a gente fala, é providência de Deus. É nada, irmão. Você vai para a prova. Quando a luz vem, é para seguir a ordem. O problema é que a luz vem, o refrigério vem. Eu deixo de vir da igreja, eu já não preciso vir na consagração porque a porta abriu, eu já não preciso fazer tanta coisa que eu fazia. Ah, mas eu orava 1 hora, agora tá bom, 10 minutos tá bom. Por quê? Porque eu senti um respiro. Jesus está falando, o diabo vai entrar nesse respiro e vai te pegar. Quando a luz vem, ele deu 2 situações para Pedro. Pedro, põe o sapato. O que significa? Calça o evangelho da paz. O teu caminho tem que ser igreja. Recebeu refrigério? Recebeu milagre? Está indo tudo bem? Põe o teu sapatinho e vem para a igreja. Como? Quando? Sempre. 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 Ah, e põe a capa. Por que ele está falando capa? Se protege. Por que ele quis que Pedro saísse sem que ninguém visse? Porque colocar a capa significa que a pessoa colocando uma capa fica muito mais difícil de ver alguém, sim ou não? Por que ele está dizendo isso? Porque vai ter coisas, escute, para você não se perder no caminho. Vimos o nosso cenário não está legal, estamos na prova, a maioria está na prova, está na escassez, está na dificuldade, problema em casa, ok. Deus está dizendo, vou trazer a solução. Anda comigo. Oração e propósito. Jesus sabe da sua dificuldade, que está tendo dificuldade, está sendo maltratado, as coisas estão ruins. Nem tudo de erro é por sua causa, é permissão de Deus. Deus sabe de tudo isso. Não permitiu que você morresse, porque era para te matar essa prova. Mas Deus falou, não, eu não estou falando com Tiago, hoje eu estou falando com Pedro. Meu Deus, imenso. Graças a Deus. Então a sepultura foi? E você sabe que Deus fechou. Eita glória. Rabacalabadash. Aí o que eu tenho que fazer? Mas eu ainda estou na prisão. Realmente. Jesus também sabe disso, mas ele está dizendo, estou enviando luz. A gente começa já a se empolgar, fala a verdade. Deus está falando, vou enviar luz. Opa! Você já sai daqui um pouquinho melhor. Mas ele está dizendo, quando eu enviar a luz, escute a minha voz. Por quê? Porque eu tenho que calçar o evangelho. Eu tenho que marchar. Eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que glorificar. Eu não posso retroceder. Eu não posso ficar sem estar debaixo de uma cobertura. Foi dito cobertura aqui hoje. Eu fico vulnerável se eu não tenho uma cobertura. E ele fala, louvado seja Deus. Ponha as alparcas e ponha a capa. Olha para o seu irmão e diga assim, na bênção. Na bênção. Come o mel e ninguém vai perceber. Eu até escrevi, vai ter coisas que Deus vai falar para você nos bastidores, mas não traga a público. Aqui você pode glorificar, você não pode falar o que Deus quer. Ficar até quietinho. Está entendendo? Porque também quando a luz vem, a gente se empolga. Não é por mal. Jesus está falando, não é por mal. Mas fecha a tua boca. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, fecha a boca. Quando a benção vier, fecha a boca. Não espalha não. No versículo de número 9, diz assim, e saindo o seguia. Ah, mas eu estou engraçado, irmão. Pedro vivia cada coisa, irmão. Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Olha só. E saindo, 9. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma coisa. Irmão,
Pedro estava assim, eu não sei, mas eu confio. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu confio. Irmão, ele não tinha certeza se era um anjo mesmo que estava tirando ele da prisão, dá para entender? Vai ter situações que Deus vai usar o natural para te abençoar também. Ele está dizendo, você pode ficar, não sei o que vai acontecer, só me adore e acredita, eu estou no controle, se eu disse, está decretado, vai acontecer o milagre. Irmão, Pedro não sabe, ele viu a luz, ele viu a cadeia quebrar, cair da mão, mas mesmo assim ele também estava incrédulo. Sabe o que Deus está falando? Quando a bênção chegar, meu querido, fica quietinho, vai glorificando, vai me exaltando, vem para a igreja, fica firme, porque Deus está falando que a vitória é certa. Na hora do alívio, diga para o seu irmão, na hora do alívio, não relaxa. Não relaxa. Está passando escassez. O milagre chegou, não relaxa. Está passando prova, o milagre chegou, não relaxa. Continua no propósito. Deus está falando assim, ó, continua no propósito. No versículo 10, e quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, Deus age, mas depois é com você, né, meu irmão? Saiu da prisão, eu estou até me sentindo melhor, vai sair do cubículo, né? Ficou tudo tranquilo. Só que chega uma hora que ele fala, continua. Irmão, é aquela coisa, firme e constante. Deus está falando, eu sei a situação que você está passando, eu sei o que eu posso te dar, mas e se eu te der? O que você vai fazer? Vai vir no domingo? Vai vir na segunda? Vai congregar? Vai me adorar? Vai orar? Vai jejuar? Vai ser fiel? Cuidado, porque se não continuar, o tombo será grande. Grande será o ai, eu já estou te avisando. Aleluia. Louvado seja Deus. No 11, Pedro, tornando a si, disse, para aí. Depois que o anjo saiu dele, parece que Pedro fez assim. Olha como Deus é conosco. Somente quando a bênção chega que cai a... Ele tornou a si, por quê? Porque existem coisas que Deus vai revelar para você na intimidade. Existem coisas que é só na oração que você vai entender e Deus vai falar. Existem coisas que Ele precisa que você entre totalmente no ambiente espiritual. Por quê? Porque talvez... ou seja ministério, ou seja as outras coisas, talvez te feriram a ponto de você deixar o sobrenatural de lado, e Deus está falando, tem coisas que é só 100% natural para falar com você, não tem como o material explicar. Quando Pedro tornou a si, ele disse, agora sei, no 11, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O Espírito Santo de Deus está nos trazendo nessa noite, irmãos, explicando a real situação que está na sua vida, o que você está passando, todas as dificuldades. Porém, após receber a vitória, não se esqueça de ficar firme na igreja. O Senhor está falando para pessoas que estão em grandes dificuldades. E hoje o Evangelho, irmãos, desculpe, mas algumas situações
estão totalmente equivocadas. As pessoas vêm, recebem a palavra e acabam se distanciando de Deus por causa de uma palavra, recebeu um refrigério e acaba não voltando. E o Senhor está preocupado porque existem pessoas que já nunca mais conseguiram voltar, porque ficam nessa de vai e volta, recebe a bênção e esquece, recebe, sabe, é uma semana de bênção, uma semana de tribulação, e o Senhor está falando, não quero você assim, eu não quero você dessa maneira. A primeira reação que as pessoas tiveram, por que Deus está falando isso? Olha só, no versículo de número 13, Pedro batendo a porta do pátio, 12, e considerando eles nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos já estavam reunidos e oravam. Escute, é aquela pessoa que retorna. A igreja estava Aí o que acontece? Deus dá um milagre, que é Pedro. Só que a igreja não acreditou a princípio que era Pedro na porta. Sabe o que Deus está falando? Às vezes as pessoas não acreditam naquilo que eu posso fazer. Aqui a igreja significa nós, que o milagre bate na porta, mostra que está ali, mas a gente diz, será que vai acontecer? A gente para, devido às circunstâncias, devido às situações, e o Senhor está falando, você precisa estar firme, porque quando Pedro bater na porta, vai ser para te gerar milagre. Pedro significa uma porta aberta, Pedro significa sair do cativeiro, Pedro significa família feliz, Pedro significa uma cura na alma, Pedro significa uma cura no corpo, Pedro significa a salvação dos filhos, Pedro significa a salvação do esposo, Pedro significa a tua vida com Deus, batendo na tua porta hoje, deixa eu entrar. O povo estava relutando, porque foi uma menina que foi lá e falou, é Pedro. Quem é que ia acreditar, irmãos? Muitas das vezes as pessoas, a primeira reação do povo é não acreditar em você. Talvez alguém na sua casa desacredite, sua rua, aonde você trabalha, família. Só que os mesmos que não queriam acreditar em você serão os mesmos que, ao abrir a porta, vai escutar o que Deus fez na tua vida. É isso que você precisa entender, que os mesmos que não vão acreditar naquilo que Deus fez na tua vida, talvez para muitos hoje você é um projeto falido, para Deus você é uma bênção, você é um vaso escolhido. O problema é que nós nos deixamos nos levar por aqueles que estão lá fora, pelos que vão falar, e às vezes um refrigério basta para nós, e o Senhor não quer te dar refrigério, o Senhor quer te dar vida eterna. Então os mesmos que não queriam abrir a porta, vão ser os mesmos que vão se sentar para ouvir o teu milagre. Mas é necessário que a gente espere, é necessário que a gente acredite, é necessário que mesmo na situação que você esteja vivendo, Deus está no controle de tudo. Ele vai enviar o anjo, Ele vai trazer luz, Ele vai trazer solução para o teu problema, mas no momento certo você vai precisar obedecer, você vai precisar crer que Deus está no controle de tudo. E é isso que Deus tem para as nossas vidas nesta noite, amados. Ele só quer que você siga Ele. Você precisa seguir a Jesus com firmeza, se firmar, estar na casa do Senhor, não desacreditar nos milagres que Deus tem para fazer na tua vida. Não importa o que você esteja passando, é natural muitas coisas, nós precisamos, é como o Senhor falou aqui antecipadamente, o que você tem feito com o milagre de escape que eu entrego na tua mão? O que você tem feito quando eu te dou um refrigério? Muitos estão recuando, muitos recuam na oração,
Muitos até mesmo falam, a prova é tão grande que eu não consigo orar. É que você não crê num Deus tão grande que você tem do seu lado. Porque se você cresce, você conseguir orar. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu levanto o meu povo, diz o Senhor. Nos momentos mais cruciais, eu estou do seu lado. O problema é que nós não acreditamos que nós temos um Deus tão grande que pode fazer tão grandes coisas na nossa vida. E Ele está aqui nesta noite. E se você precisa fazer uma aliança com o Senhor, hoje é noite de aliança. Hoje é noite de você não receber um refrigério e voltar para casa. Hoje é noite de você receber a cura e continuar na presença. Eu não sei como você adentrou por essas portas. Eu não sei do seu histórico. Eu não sei da sua vida. Eu sei de uma coisa: Jesus te trouxe aqui para te dar uma nova vida, para te dar esperança e para dizer para você que tem jeito sim. Porque os mesmos que olham para você e dizem que não, nada vai acontecer, serão os mesmos que vão ouvir o teu testemunho e vão dar glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, meus queridos. Se você adentrou por essas portas e precisa dessa cobertura, louvado seja Deus. Se você adentrou por essas portas fraco, talvez você está sem rumo, talvez você esteja sem vontade de muitas coisas, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu quero fortalecer a minha aliança com você. Nós sabemos, amados, que há muita dificuldade num momento como esse, das pessoas reconhecerem o que estão precisando. Mas eu te convido, ninguém paga as suas contas, que dirá, nem você está pagando. Fala a verdade. Às vezes a escassez bateu na porta, mas eu vou dizer uma coisa para você: o dono do ouro e da prata também está aqui. E Ele é poderoso. Mas é necessário também que nós venhamos crer nesse Deus todo-poderoso. Os meninos vão louvar, louvado seja Deus. E nesse pequeno louvor, se você sentir de fazer uma aliança com o Senhor, toque a ponta do altar. A gente não sabe quanto tempo tem na terra. Neste momento você não foi Tiago, mas o Senhor fala: hoje eu chamo Pedro, porque eu te livrei da morte. Meu Deus. Mas a gente não sabe o que lá fora pode te esperar. E o Senhor, Ele é poderoso para restaurar a sua vida nesta noite. Se você veio e adentrou por essas portas no intuito de fazer uma aliança com o Senhor, enquanto os meninos louvam, toque a ponta do altar. O Senhor sabe como você entrou por essas portas. Talvez você até entrou como Tiago, totalmente morto. Mas hoje Deus coloca na tua vida um novo nome, porque Ele quer trazer vida para você. E a vida do Espírito Santo é uma vida eterna. É uma vida de muita alegria, onde o Espírito Santo de Deus quer fazer morada. E eu sei, amados, que pessoas adentraram por essas portas nesse estado. Então não endureça o teu coração. Se você veio aqui nessa noite, entrega os teus caminhos ao Senhor. Não endureça o teu coração. Se tem um, tem dois. Se tem um, tem dois. Não endureça o teu coração. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Esse Deus é poderoso. É a hora de vencer. Então ouve, simplesmente
quando Deus está falando. Quando Deus Ele fala, Ele salva. O nosso Deus é todo poderoso. E Ele está aqui. Chama a Raquel, ela está com o filho dela. O Senhor está aqui nesta noite. Somente aqueles, amados, que estão fazendo uma nova aliança. Você faz uma nova aliança? Quem está fazendo aqui? Quem está aqui na frente está dizendo assim: eu quero servir a Deus. Eu estou fazendo uma nova aliança. Levante sua mão, você que está aqui na frente. Você? 1. Você também? 2, 3. Também, amado? Aleluia, hein? Também? Você também? Como é o nome dele? Silvio. Também, Silvio? É hoje? Por que não, Silvio? Chamou uma outra. Amém. Amém? 1, 2, 3. Aleph também. 6 almas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Os outros estão recebendo oração. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós vamos fazer uma oração por essas vidas, amados. São pessoas que estão decidindo no altar. E isso é muito importante, irmãos. Isso é resposta de oração. E o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso. Eu queria que você, que está fazendo essa aliança com o Senhor, você repetisse comigo isso, porque o Senhor está pedindo nessa noite para que você fale com os teus lábios. Diga assim: eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. Toda potestade que impedia eu de servir ao Senhor está caindo por terra agora. Estarei firme na tua presença. Estarei firme, diga com muita convicção: estarei firme na tua presença, porque o Senhor é poderoso para curar todas as minhas feridas. Este laço, meu querido, esta aliança que você faz com o Senhor hoje, Deus vai revigorar as tuas forças hoje. Todos que estão neste momento, nós vamos levantar um grande clamor. Louvado seja Deus. Os meninos continuem louvando um pouquinho baixinho, mas nós vamos continuar orando por vidas aqui, entregando ela nas tuas mãos, Senhor. Aonde houver uma potestade, aonde houver um principado, aonde houver, meu Deus, um impedimento na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, nós decretamos agora que o mal está caindo por terra. O mal está caindo por terra. A aliança feita é aliança com o Senhor, é garantia de bênção, é garantia de prosperidade. Meu Deus, entra onde o Senhor não pode entrar aí, meu Deus. Entra onde o Senhor não podia entrar antes. Nós estamos dando acesso à vida dessas pessoas. Entra com acesso livre na vida dessas pessoas, livrando elas de todo mal, firmando elas na tua presença, porque o Espírito Santo de Deus está demarcando esse território, um território de bênção, um território de paz. Que todo mal, que toda perturbação, meu Deus, venha cair por terra. Ele ali, ela Deus levanta você como atalaia, menino. Deus te levanta nessa terra como profeta. É como profeta. Você vai ganhar nações. Deus vai derramar da graça do Espírito e da unção de poder. Abacalabadai. Hoje eu te levanto nessa terra como homem de Deus. Hoje eu te levanto nessa terra como homem de Deus. Vai declarar o meu nome nos 4 cantos da terra, porque eu declaro você meu embaixador na terra. Oh, glória, Arabacalabadai. Deus é poderoso. É noite de salvação. Louvado seja Deus, Espírito Santo de Deus. Nós cremos e entramos em concordância com o Senhor. A oração e
E o propósito continua sendo a chave de tudo para uma vida cristã abençoada. A oração e o propósito continua sendo a base do crente,